Depois de um episódio de recuperação, de avaliar os danos que foi o episódio 7, Anéis do Poder volta em um episódio fincado nas revelações. E o que eu temia aconteceu. Por trazer todas as respostas que a série levanta desde o primeiro episódio, agora em um, aqui nesse último, eu senti que faltou dar a importância certa para cada uma das grandes revelações, para cada um dos grandes momentos do episódio, mas no final a série ainda conseguiu terminar de uma forma promissora, e aqui nesse vídeo a gente vai comentar desse episódio 8 com detalhes. Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Mais um vídeo pra gente falar de Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder. Durante essas últimas 7 semanas aí, eu venho postando a análise dos episódios da semana aqui no canal, então eu quero agradecer a você por ter acompanhado comigo minhas análises, ter embarcado nessa jornada comigo. E se você gostou do meu conteúdo, gostou da minha cobertura de Anéis do Poder, eu peço para você se inscrever no canal se você não está inscrito, ativar o sino de notificações para ser notificado toda vez que eu postar um vídeo novo, e me seguir no Instagram também para acompanhar o conteúdo exclusivo que eu levo pra lá e pra me dar uma força também, ajudar o Matheus a se tornar um influencer. Então me segue por lá. Vamos então começar esse vídeo falando do plot do Halbrand ser o Sauron, que era já o que a gente já vinha imaginando nos episódios anteriores. O Halbrand deu um jeito de enganar a Galadriel, pra Galadriel levar ele lá pro Reino dos Elfos, e lá ele enganou o Celebrimbor e tudo mais. Só que eu achei essa revelação apressada demais. No mesmo episódio, Halbrand, Sauron, chegou em Eregion, conquistou o Celebrimbor, fez a sua grande revelação pra Galadriel e já voltou pra Mordor. Tipo, calma, peraí, vamos com calma, não precisa sair correndo assim. Quando o Halbrand, conversando com o Celebrimbor, falou assim pra ele, considere isso como um presente. Foi ali naquela hora que eu já saquei que ele era Sauron, e você também já sacou com certeza, porque a gente sabe do Legendarium de Tolkien, que quando Sauron se apresentou aos Elfos, enganando os Elfos para fazer os Anéis de Poder, ele se apresentou como o Senhor dos Presentes. Mas eu gostaria de ver isso ser melhor trabalhado. Por exemplo, o Halbrand poderia ter chego em Eregion no episódio 6, e aí sim ia ter tempo da gente ver ele conquistando os Elfos aos poucos, dele passando os conhecimentos aos poucos, sobre como forjar os Anéis de Poder. Da forma como foi apresentada, ficou muito jogado assim, sabe? Ninguém nem se perguntou quem era esse cara que chegou sem nome, falando que era rei de não sei o que conhecia o Celebrimbor, que era um mestre ferreiro. Ninguém nem se interessou pela vida dele, já saiu assim confiando as coisas. Ah, e aqui tem uma cena muito interessante que o Halbrand conta pro Celebrimbor que ele era aprendiz de um mestre ferreiro e que o mestre ferreiro falava maravilhas das obras do Celebrimbor. E aqui ele está se referindo ao próprio Valar Auli, porque Sauron, antes dele ser corrompido por Morgoth, e se tornar Sauron, ele era um Maiar, um dos seres angelicais, e ele trabalhava junto com Auli. Então ele aprendeu, o mestre ofício com o próprio Valar. E Auli também foi o Valar responsável por criar os Anãos, que eu já postei até vídeo aqui no canal comentando sobre isso. E o legal dessa cena é que Sauron está contando pro Celebrimbor, sem contar com todas as letras, que o trabalho dele é reconhecido até pelos deuses. E embora eu tenha gostado da cena do Halbrand com a Galadriel, aquela cena da revelação, eu achei, agora analisando em retrospecto, todo o plot deles dois muito sem sentido. Todo esse plot do Halbrand ser o rei das Terras do Sul, sabe, pra quê? Poderiam ter feito uma outra forma de fazer ele se aproximar dos Elfos, porque da forma que foi, eu também me incomodou um pouco, sabe? Analisando em retrospecto, por enquanto que a gente estava vendo episódio a episódio, tava fazendo sentido, mas agora que a gente viu que tudo aquilo dele ser rei das Terras do Sul foi pra chegar aqui, só isso, sabe? Achei que ficou meio jogado. Porque foi a Galadriel que falou que ele era rei, Ele tava com um pingentinho lá, ela falou, você é rei, vamos para a Terra-média, eu vou colocar uma coroa na sua cabeça. Ele nem queria sair de Númenor, aí ele veio, lutou, aí quando ela descobre que ele não é rei, ela fica com raiva. Era você que tava insistindo nesse assunto, caralho. Mas, tirando a motivação que os levou até ali, a cena deles dois foi muito legal. Halbrand mostrou o nível de manipulação que eu esperava ver de Sauron. Porque sim, Sauron é o Senhor do Escuro, ele é todo aquele bichão e tudo mais, mas ele também é bem convincente. Ele também é bem atraente nas palavras e consegue manipular as pessoas para fazer o que ele quer. E foi exatamente isso que ele fez com a Galadriel. Ele manipulou ela como se ela fosse um peão. Quando ele disse pra ela que ele nunca esqueceria da ajuda que ela fez a ele e ele também não deixaria ninguém esquecer, foi genial. Ele conseguiu plantar a semente da discórdia na Galadriel. Ele conseguiu colocar na Galadriel o receio de revelar a identidade dele para os outros elfos. E é isso que vai fazer ele quase ganhar a guerra no futuro. Porque se a Galadriel não contou da identidade dele para ninguém, ninguém ele sabe, nem mesmo o Elrond. Tudo que Elrond sabe era a informação que estava lá naquele pergaminho. E aquele pergaminho não estava dizendo Halbrand é Sauron, estava dizendo só da linhagem lá dos reis das Terras do Sul e estava falando que Halbrand não era rei de nada, mas
isso aí é o de menos, né? Então o que o Elrond sabe é que o Halbrand é um impostor, que não é rei de nada, e que não se deve confiar nele porque foi um pedido da Galadriel. Agora, a confirmação que Halbrand é Sauron, o Elrond não tem. Porque o Halbrand ainda deve retornar a Eregion, né? Que a gente sabe do Legendarium de Tolkien que o Sauron, junto com o Celebrimbor, ainda irão construir os 9 Anéis de Poder dos Homens e os 7 Anéis de Poder dos Anãos. Então faz sentido ele voltar sim a Eregion e o Celebrimbor cair na dele de novo. Porque na visão do Celebrimbor, o Halbrand é só uma pessoa que falou que era rei, não era, mas era um cara que admirava o trabalho dele, era um cara que o ajudou, deu a ele o conhecimento necessário para salvar a raça dos elfos, e é um cara legal, sabe? Na visão do Celebrimbor, ele só não deve confiar em Halbrand porque a Galadriel disse, confia em mim. O que é, convenhamos aqui, um argumento muito fraco. Cego pelo poder dos anéis, né, e ansioso para produzir mais daqueles objetos maravilhosos, o Celebrimbor vai cair na do Sauron novamente, porque o Celebrimbor não vê maldade, né? O Celebrimbor não sabe que o Halbrand é Sauron. Galadriel devia ter contado, porque esse fato, esse medo dela ser associada com Sauron é o que dá poder a ele. Então, de novo, eu acho que esse foi um grande acerto da série. Essa parte da conversa dos dois, a forma como Sauron manipulou a Galadriel, isso foi demais. Senhor dos Anéis acerta nos assuntos principais, mas erra, peca nas motivações que levam os personagens até aqueles momentos. A cena do Halbrand com a Galadriel, sim, foi ótima, mas a jornada dos personagens até chegar ali não foi tão legal assim, tirando a parte da luta contra o Adar e os orcs, né? Porque ali o Halbrand deixou bem claro que o Adar era um inimigo dos dois. E falando no Adar, coitado, ele tá todo felizinho lá em Mordor, junto com os orcs dele, vivendo sem a luz do sol bater, e agora a Sauron tá chegando pra sapecar ele. Adar não vai viver muito tempo na segunda temporada, não. Vamos falar do Estranho agora. Eu acho que a série já deu todas as evidências pra gente concluir que ele é sim Gandalf, né? Eu tava com o pé atrás pra aceitar isso, porque desde o primeiro episódio eles estão dando, né, a entender que esse rapaz é Gandalf, e eu não tava querendo aceitar, porque a gente sabe que o Gandalf só chega na Terra-média lá pra Terceira Era, mas agora que é Gandalf mesmo, não tem mais o que fazer, vamos ver como que eles vão desenvolver esse personagem. O diálogo do Estranho com a Nori foi tão revelador quanto o diálogo do Halbrand com o Celebrimbor, que o Halbrand diz pra ele aceitar aquilo como um presente. Isso do Estranho dizer para um hobbit, quando não souberam o que fazer, seguir o nariz, né, seguir o cheiro, já revelou qual é a identidade dele, porque foi essa exata mesma coisa que o Gandalf disse para o Meriadoc Brandenburg quando eles estão lá em Moria nos filmes do Senhor dos Anéis. Eu acho que essa fala foi colocada estrategicamente ali para identificar o personagem, né, mesmo que ele ainda não seja chamado de Gandalf com todas as letras, a gente reconhecer, a gente saber quem é. Contudo, a cena do Estranho com aquelas meninas lá do culto de Sauron, que achavam que ele era Sauron, é mais uma evidência de que ele é Gandalf. Na cena, né, ele consegue vencê-las, ele mostra elas pelo que elas realmente são e no final as transforma em mariposas. Lá nos filmes do Senhor dos Anéis, o Gandalf conversava muito com mariposas, né? Ele usava mariposas para mandar mensagens. E se aquelas mariposas forem essas pessoas? E se o Estranho as aprisionou nessa forma de mariposa e as escravizou para servir a ele, né? Eu achei bem estranho essa conexão do Gandalf nos filmes do Senhor dos Anéis com mariposas e esse Estranho transformar justamente essas pessoas em mariposas. Eu acho que a série tá dando a entender que as mariposas que o Gandalf controla são pessoas, né? São inimigos que ele transformou, deixou nessa forma para servir a ele. O que vocês acham sobre isso? Coloca aqui nos comentários, por favor. E essas meninas devem ser Maiar, né? Que são aqueles seres angelicais menores do que os Valar, e elas foram, obviamente, corrompidas por Morgoth e estão aí na Terra-média procurando Sauron, né? O Senhor do Escuro. Então, se tem elas ali procurando Sauron, deve ter mais gente desse culto aí, desses seres angelicais menores, em outros lugares da Terra-média, procurando se associar a Sauron também. A única coisa que eu não gostei aqui nessa cena é que a série deu a entender que esse cara era Sauron. Então, era como se eles jogassem a isca, ó, esse aqui é Sauron, pra tirar nossa atenção, pra depois eles revelarem que Halbrand era Sauron, a gente ficar, ai, é outra pessoa. Dá aquele choque, sabe? E eu não gostei disso. Eu achei desonesto, porque pareceu que o diretor estava tentando induzir o público ao erro, e eu não gosto disso. Seria muito mais legal se elas chegassem, né, e começassem a adorar ele, dando a entender que ele é o mestre delas, e assim a gente vai ficar já com o pé atrás, achando que ele é Sauron, sem ter aquela cena de salve Sauron, só pra depois falar que ele não é Sauron. Isso me incomodou um pouco, mas no final a conversa dele com a Nori foi bem bonita, né? Mostrou que a relação, a conexão e a proximidade de Gandalf com os hobbits acontece desde o seu primeiro momento na Terra-média. Foi bem bonito isso. Sobre Númenor, 2 vezes na mesma semana, um rei confundindo uma pessoa com sua filha e contando uma profecia para ela.
Qual a probabilidade? Bom, o rei está se aproximando da morte e a Meiriel está com uma grande derrota nas costas. Isso com certeza vai ter um peso no golpe que ela vai sofrer do Pharazôn. E o que o rei estava falando, né, que eles precisam voltar aos costumes antigos, que a gente sabe que a queda de Númenor acontece porque eles ficam cada vez mais afastados dos Valar e que só poucas pessoas se salvam. E agora a Eärien, né, que é a filha de Elendil, vai olhar lá naquela esfera, naquela Palantiri e vai ver a mesma coisa do que a Meiriel viu e a mesma coisa que a Galadriel viu também. Será que isso vai fazer ela se aproximar mais do pai? Porque a Eärien, né, diferentemente do irmão dela, Isildur, se mostrou bem contrária dessa amizade dos Númenóreanos com os elfos. E falando em Isildur, cadê ele? Eu achei que ele fosse aparecer nesse episódio, né? Deve estar andando de cavalo por aí. A série tá dando a entender que ele morreu, mas a gente sabe que ele não morreu, porque ele é a pessoa responsável por cortar o dedo do Sauron com o anel e tudo lá na batalha, né? Na batalha final que a gente viu no prólogo de Senhor dos Anéis. No final das contas, é Isildur e o seu pai Elendil que causam a ruína de Sauron, e pensar que o Halbrand salvou a vida de Elendil lá naquela batalha contra os orcs, né? Imagina como que ele se arrependeu do que ele fez. Como foi mencionado aqui nesse episódio, tudo é um círculo, né? A gente vê muita ação e reação. O fato do Halbrand ter salvo a vida do Elendil lá na batalha que eles tiveram ali nas Terras do Sul é o que causa a derrota dele, porque Elendil é uma das pessoas que o derruba no futuro. O fato da Galadriel guardar a informação de que Halbrand é Sauron é o que faz Sauron quase se tornar o senhor da Terra-média. Então tudo é muito conectado e isso é muito interessante. E no final nós tivemos os 3 anéis do poder dos elfos feitos. Esses anéis foram feitos com o conhecimento dado por Sauron, mas eles não foram tocados por ele. Então esses anéis não foram corrompidos. Na próxima temporada a gente deve ver os outros 16 anéis sendo feitos. E aí sim, meus amigos, que a coisa vai ficar quente. E aí sim que a guerra vai começar de verdade. E avaliando em retrospecto agora, eu acho que o episódio 1, né, o primeiro episódio da série, ainda é meu favorito. Porque foi um episódio muito bonito, foi um episódio esplendoroso e foi o episódio que deu o tom da série, né? Foi o episódio que me trouxe de volta à Terra-média. Eu sou muito fã do gênero de fantasia, então eu acho que o primeiro episódio foi o que mais teve elementos do gênero de fantasia pra me agradar. Eu gostei muito de ver as árvores imortais de Valinor, então tudo aquilo no primeiro episódio foi muito bonito, então é o meu favorito. Enquanto o primeiro episódio me levou a fundo na Terra-média, os outros acabaram me tirando um pouco, porque foi perdendo um pouco dessa beleza, né, dessa maestria que o primeiro episódio teve. Eu acho que essa temporada foi uma boa introdução para o que a gente vai ver pela frente. Não foi uma temporada perfeita, se vocês acompanham minhas análises aí, vocês sabem que eu critico várias coisas nos episódios, mas eu também não acho que a série merece todo o hate que recebe. O grande problema da série pra mim, se eu puder resumir, que é o que eu reclamo nos últimos 8 vídeos, é o roteiro quando se trata de motivação de personagem. A gente teve muito personagem fazendo uma atitude muito burra só pra fazer a história andar, sabe? Ah, por que aquele personagem fez uma idiotice dessa? Ah, porque ele precisava fazer, porque a história precisava chegar em tal ponto. Isso acaba deixando as coisas meio forçadas, então fazendo alguns ajustes no roteiro, eu acho que a série tem tudo pra crescer ainda mais na segunda temporada, ter uma segunda temporada ainda mais forte do que a primeira, porque tirando isso eu não tenho mais nada a reclamar. Eles conseguiram amarrar muito bem, né, os fragmentos que tem disponível aí do Legendário de Tolkien em uma história só, então eu achei que ficou coeso, eu achei que ficou consistente. E eu termino essa primeira temporada com um saldo positivo sim. Sou muito fã do gênero de fantasia, sou muito fã do universo de Tolkien e tô ansioso pra ver a segunda temporada e torcendo pra ter uma segunda temporada ainda melhor do que a primeira. É só corrigir alguns errinhos que, sério, essa série vai deslanchar. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam dessa primeira temporada de O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder? Coloca aqui nos comentários, por favor, porque eu vou ler sempre, né, o comentário de vocês, eu sempre leio. Deixa o like, por favor, porque o like me ajuda pra caramba. Se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito, clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado pra assistir meus vídeos anteriores, me segue no Instagram pra me dar uma força por lá. Tchau e até o próximo vídeo.